Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 13, né? É óbvio que esse agora é o 14. Então, só essa frase aqui, entre eles há os em que esses últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, ou outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, só esse parágrafo aqui, ele já nos abriu um outro leque. Olha como nós temos que raciocinar. Ainda está falando sobre a moral dos seres que vivem na Terra. Para André Luiz, os mentores espirituais disseram que para cada encarnado existe no mundo espiritual o equivalente a 4 a 4 espíritos. A cada encarnado existe no plano espiritual 4 espíritos. Então, se nós formos analisar, existe só no mundo espiritual relacionado à Terra, viu? A terrinha nossa, que é pequenininho, um grãozinho de areia. 31 bilhões de espírito. Meu Jesus amado. Vai complicar lá não sei na onde. É como um amigo meu mesmo me disse, se a intenção tua é levar nós à loucura, pode ficar tranquilo que você já conseguiu. Mas não é, gente. Isso ainda é uma pinceladazinha. Pelo amor de Deus, não tenha isso como o fim do mundo. O fim da eternidade. Isso não é nada, isso é um grãozinho de areia. Se essa cabeça aqui pudesse, se fosse permitido essa cabeça aqui pôr tudo para fora, é lógico que ia sair muito lixo. Ah, como tá saindo agora, né? Tem uns que dizem assim, não tô nem aí com você que você tá falando. Eu tô fazendo a minha parte. Então, quantos mil seres? 31 milhões de seres na erraticidade da Terra. Não é no universo não, viu? Não é nas dimensões todas do universo, que não tem começo nem fim não, viu? É só na Terra. Tá bom? Porque senão a pessoa pensar, mas existe só 31 bilhões no universo, nos universos, né? Porque para analisar essas coisas existe muita pessoa, mas para estudar e para raciocinar, é tudo ali, ó, no cabresto e na rédea. Vira pra cá, maiado. Vira pra lá, maiado. Né? Então, eu já presenciei seres ali sentado ao lado do caixão, através da evidência. Quer me chamar de doido? Pode chamar. Sentado ali ao lado do caixão, encostado no lado da esposa ou do esposo, vice-versa, eu já vi várias vezes. Aí eu chego assim, dou uma olhada, né, no defunto, né, na pessoa que faleceu. Dou uma olhadinha, eu olho assim ao lado da esposa, tá ali o espírito do marido dela. Aí eu chego, dou os pêsames para
senhora, né? Meus pêsames. Ele também me estende a mão. Aí você? Ué, eu finjo que não vi. Porque se eu estendo a mão no vácuo, as pessoas vão pensar que eu tô doido. Mas já aconteceu de eu chegar assim no velório assim e cumprimentar uns 4, 5. Meus pesos, meus pesos, meus pesos, meus pesos, meus pesos. E depois, ó, que eu cheguei numa pessoa, a pessoa falou assim: mas você cumprimentou quem? Aí a ficha caiu. Aí o vermelhão ficou estampado na cara. A vergonha. Porque eram espíritos. Aí depois eu sentei no meio deles e fui conversar com eles, né? Aí eles me perguntando quem é que tinha morrido. Bom, mas voltando a esse outro caso, a pessoa pegou ali, o senhor... Você poderia me dizer quem é que morreu? Aí eu olhei lá no caixão, era ele, né? Lógico. Falei, não sei não. E um dia que eu fui num velório, que era... Gente, eu ainda estou falando ainda de diferentes categorias de mundos habitados. Parece que não, né? Mas eu tô falando. Isso é psicologia. Para levar as pessoas a raciocinar. E um dia que eu fui num velório de um amigo meu mesmo, e cheguei lá, ele estava lá no velório dele e eu não sabia que era ele que estava lá dentro do caixão. Olha que coisa mais interessante. E ele, hora que me viu, chegou e me abraçou. Falei, meu Jesus amado, mais essa, gente, me abraçou chorando. Aí eu peguei, dei uma disfarçada assim, né, tampei a boca assim e perguntei pra ele assim, mas por que você tá chorando? Eu pensei que ele tava assim, lamentando porque tinha morrido, né? Vamos pensar assim, que a morte não existe. E ele pegou, me confessou, falou assim, Luiz, meu coração tá partido. Eu falei, mas por que tá partido? Com a mão assim na frente da boca, assim, né? Por que tá partido, meu amigo? Ai, porque meu irmão não aguentou e morreu. E seu irmão? É, ai, Luiz, nossa senhora. Um momento difícil na vida da gente, né? Quando a gente perde alguém. Ai, meu Jesus amado, mais essa. E ele acompanhou o velório dele até lá. Ele ficou o tempo todo no velório dele na capela. E depois ele acompanhou o esquife até lá no túmulo. E depois ele voltou abraçado com sua mãe para casa. E depois de alguns meses é que ele foi resgatado pela espiritualidade maior, levado num centro espírita verdadeiro, centro espírita verdadeiro. E neste centro ele recebeu o choque anímico através de médium verdadeiro, tá? Mas quando eu falo verdadeiro, é verdadeiro mesmo. Aí que ele despertou, acordou e viu. Aí ele foi anestesiado, levado para regiões de tratamento, para o departamento de tratamento. Ô Luiz, mas por que ele passou por isso? Não, gente, mas aí é demais também, né? Aí é demais. Porque eu não tenho que saber da minuciosidade da programação da vida daquele ser. Não é da minha alçada saber disso. Cada um é cada um.
Não existe duas reencarnações iguais nos universos, como não existe duas desencarnações iguais nos universos. Então, cada caso é um caso. Então, por isso que a gente não generaliza. Então, a gente tem que respeitar isso também. Porque senão a pessoa vai fazer pergunta a respeito desse item aí, você entendeu? E é um absurdo. Que tem resposta? Tem. Mas isso aí é de menos importância. Isso é de menos importância. Tem tanta coisa pra gente descobrir, sabe? Que, olha, vamos dizer o seguinte, que tudo que eu já falei, nesses vídeos todos que se encontram nesse maravilhoso canal que é o YouTube, eu não falei nem um grão de areia ainda. Então, dando sequência. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reina soberanas as paixões, né? Então, a existência é toda material, reina nos mundos inferiores. Reina soberana as paixões, sendo quase nula a vida moral. Ué? Parece que os mundos inferiores, o mundo de prova e expiação tá igualzinho os mundos inferiores ainda? Ué, vamos analisar isso, hein? À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E maravilha, né? Mas analisando a questão da moral, vocês entenderam por que eu estou comentando todos esses itens? Porque eu ainda estou comentando ainda o estado moral do mundo de provas e expiações, não o mundo, e sim da humanidade. Como eu já disse aqui em outros vídeos, vi uma mensagem no aplicativo aí que existe, a pessoa rogando a Deus cura para a terra. Ai, Jesus, que vontade, ó, chinelo nessa pessoa. A humanidade é que tá podre, a humanidade é que tá doente. Pedir cura para a terra. Apesar que a terra está em processo de evolução também. Mas a terra sabe qual é o único câncer que a terra tem? Sabe, queridos irmãos, que eu acho que essa pessoa que fez esse pedido tá certo? Ué, eu vou começar a mudar meus pensamentos aqui. Você sabe por quê? Porque o único câncer que existe sobre a terra é a humanidade. Então ela está pedindo remédio, ela está pedindo cura para a terra. Eu acho que ela está certa. Porque se a providência divina curar nós, né? Nos curar, a terra se vê, ó, livre desse câncer. Porque a humanidade é um câncer. A humanidade é uma epidemia. A humanidade é uma pandemia. Agora eu não estou brincando, não. Eu estou falando a verdade. Nós somos vírus. Nós somos bactéria. Nós somos ameba ainda em processo de evolução. Mas num grau que já uma parte já consegue raciocinar, já tem cultura. Mas o que está adiantando o raciocínio, o que está adiantando a cultura, se as pessoas ainda estão com um desamor tão grande, estão matando a torto e a direito? Então nós temos que começar a analisar, sabe? Expulsa
luz da Terra que a Terra deixa de ter problema. Não é verdade? Eu acho que eu vou começar a pensar diferente. Mas é verdade isso aí que eu estou dizendo, que nós somos a doença maior da Terra, mas esse negócio cura a Terra não tem nada a ver, sabe? Porque não é a Terra que está doente nesse sentido, como essa pessoa disse. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal. Então, não vamos pensar que no mundo de regeneração não vai existir lá o mal. Até porque o que é o mal? O mal é o amor que se deturpou, né? O mal não foi criado por Deus, não foi criado por Jesus, né? O mal é o reflexo das nossas más atitudes, mas que ainda existe nestes mundos intermédios, mundos inferiores, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração. Enquanto nós não nos purificarmos e chegarmos a mundos assim celestes, vai predominar ainda esse claro escuro, né? No mundo de regeneração, onde vai haver mais espírito índigo, espírito cristal, depois vai vir uma outra raça, uma outra denominação que eu confesso que eu não sei o nome, que se eu soubesse eu ia dizer, né? Eu diria. Mas não é o mundo que tem que se regenerar, é a humanidade. Até porque eu não sei se vocês conseguem analisar. O mundo sempre, mesmo sendo um mundo de provas e expiações, mesmo sendo de provas e expiações, ele também sempre foi mundo de regeneração. Oh, maravilha, essa doutrina espírita. Eu vou tentar explicar para vocês que sempre foi um mundo de regeneração. Porque quantos espíritos que entenderam a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer e que se regeneraram, mesmo sendo um mundo de provas e expiações. Santo Agostinho, Paulo de Tarso, que foi Saulo de Tarso, que matava os cristãos por nada. Paulo se regenerou na terra. Santo Agostinho se regenerou, porque Santo Agostinho, ele era um ser de uma moral péssima, um dos maiores promíscuos que existiu na época dele, principalmente dentro da Igreja Católica. Olha, São Vicente de Paulo, né? Quantos seres se regeneraram na Terra? Milhões de seres se regeneraram. Os mártires que eu estou dizendo, que só de ouvir nosso Senhor Jesus Cristo entregavam a vida física deles ao holocausto, né? Para que fossem decapitados, para que fossem queimados nas fogueiras. Então, esses
se regeneraram. Esses se purificaram. Olha para ver nossa irmã Joana de Ângeles. A história desse magnífico espírito. Quantas vezes deu a vida por nosso Senhor Jesus Cristo? O professor Eurípides Barçanufo e muitos outros, Francisco Cândido Xavier, em outras existências, e nessa existência mesmo que ele teve a oportunidade na Terra novamente através da reencarnação, né? Que ele abdicou-se de tudo, renunciou a tudo. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, são seres que conseguiram se regenerar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier foram seres que conseguiram se regenerar num mundo de provas e expiações. Eles não precisaram adentrar 200, 300 anos adentro do mundo de regeneração para se regenerar, não. Eles se regeneraram no mundo de provas e expiações. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, viu? Entendam bem. E muitos outros conseguiram. Então, as pessoas estão esperando o mundo se regenerar para que ele, né? Essa era da regeneração acontecer para que ele se regenere. Aí é fácil. Aí é fácil. Por que não foi se regenerar lá no circo de Roma? Por que não foram se regenerar lá? Muitas pessoas hoje querem ser Divaldo Pereira Franco, mas por que não foram ser Divaldo Pereira Franco? Hoje é fácil, mas vai passar por que esse ser passou há 50, 60 anos atrás. Ser Chico Xavier hoje é fácil. Por que você não vai voltar lá na infância do Chico, lá na infância do Divaldo, para você ver? Ah, eu gostaria tanto de ser o Divaldo. Ah, eu gostaria tanto de ser Chico Xavier. Hoje, toma vergonha nessa cara só. Toma atento. Raciocina. O mundo de regeneração já é hoje, é hoje. Não fica esperando a era, não. Jesus veio há 2000 anos atrás. O mundo de regeneração começou 2000 anos atrás. A regeneração nossa começou 2000 anos atrás. E o que nós fizemos para nos melhorar? Nada. Alguns, como esses que eu acabei de citar agora. Agora nós vamos para o próximo vídeo, queridos irmãos. Que Deus nos ilumina e nos ampare.